palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, bom dia. Eu sou João Batista e essas são as palavras de esperança. Hoje estamos entrando aí no último capítulo de Atos dos Apóstolos. Atos 28, de 1 a 15. E lendo essa leitura, rapidamente veio para mim esse tema. Nada na vida acontece por acaso. Vocês vão entender o porquê enquanto eu estiver fazendo a leitura de hoje. Irmãos, estamos chegando ao finalzinho dessa meditação. Amanhã a gente conclui Atos dos Apóstolos. E se você foi de alguma forma agraciado por essa meditação, se você aprendeu um pouquinho, se você foi tocado de forma especial com algum capítulo, partilhe brevemente algum testemunho, 2, 3 minutinhos ali, o que foi a leitura e a reflexão de Atos dos Apóstolos. Ela ajudou na sua vida, na sua caminhada, na sua missão. O que mais te tocou durante essa meditação? Manda para mim. Vamos à leitura, vamos meditar aquilo que Deus tem reservado para nós nesse dia. Estando já salvos, soubemos então que a ilha se chamava Malta. Os indígenas trataram-nos com extraordinária benevolência. Acenderam uma grande fogueira e em torno dela nos recolheram em vista da chuva que caía e do frio que fazia. Paulo juntou um feixe de gravetos e o pôs na fogueira. Nisto, uma víbora que fugira ao fogo mordeu-lhe a mão. Quando os indígenas viram a serpente pendendo da sua mão, diziam uns aos outros: sem dúvida, este homem é homicida, pois tendo escapado ao mar, a justiça não o deixa viver. Ele, porém, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal algum. Julgavam os indígenas que ele viesse a inchar e que subitamente caísse morto. Mas, depois de esperarem muito tempo, vendo que não lhe acontecia mal nenhum, mudaram de parecer e disseram: ele é um deus. Havia na vizinhança sítios pertencentes ao principal da ilha, chamado Públio. Este homem nos hospedou por 3 dias em sua casa, tratando-nos muito bem. Ora, o pai desse Públio achava-se acamado, com febre e sofrendo de disenteria. Paulo foi visitá-lo e, orando e impondo-lhe as mãos, sarou. Depois desse fato, vieram ter com ele todos os habitantes da ilha que se achavam doentes e foram curados. Tiveram assim conosco toda sorte de considerações e, quando estávamos para navegar, proveram-nos do que era necessário. Ao termo de 3 meses, embarcamos no navio de Alexandria, que havia passado o inverno na ilha. Este navio levava por insígnias os Dioscuros. Fizemos escala em Siracusa, onde ficamos 3 dias. De lá, seguindo a costa, atingimos Régio, e no dia seguinte soprava o vento sul. Chegamos em 2 dias a Pozzuoli. Ali encontramos irmãos que nos rogaram que ficássemos na sua companhia 7 dias. Em seguida, nos dirigimos a Roma. Os irmãos de Roma foram informados de nossa chegada e vieram ao nosso encontro até o fórum de Ápio e as 3 tavernas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e se sentiu animado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, então ontem nós meditamos, quando o navio ficou aí, quando chegou à terra firme, e hoje a palavra começa dizendo que o nome do lugar onde eles atracaram, onde eles chegaram, é Malta, a ilha de Malta. E no primeiro momento a palavra conta para nós que os indígenas que ali moravam tratavam eles com extraordinária benevolência, fizeram a fogueira para que eles pudessem se aquecer,
porque estava chovendo, estava fazendo frio. E aí Paulo, né, no intuito com certeza de ajudar, foi juntar ali um punhado de graveto e de repente uma víbora pegou a sua mão. E entre os indígenas pensaram assim, esse cara aí tem que morrer mesmo, misericórdia. Um navio que começa tudo que eles viverem em alto mar com essa tempestade, o navio é destruído. E agora uma víbora pega o cara, meu Deus, esse homem deve ser um homicida. Então era essa a interpretação que eles tinham. Quando algo de ruim começava a acontecer demais com alguma pessoa de forma específica, era como que ela estava recebendo o pagamento do mal que ela tinha feito. Era essa visão que é fácil de perceber que esse povo tinha, né? Já está no navio, já o navio se despedaça todo, enfrentam fome dentro de 14 dias, e enfim, quantas coisas que eles podem ter partilhado ali com eles. E de repente, eles percebem isso acontecendo com Paulo. Então, rapidamente eles devem ter dito assim, quanta coisa ruim acontecendo com esse povo. E esse aí que foi picado deve ser um homicida, deve ser uma pessoa muito má, que está recebendo pagamento pelas suas maldades, né? É tipo um pensamento assim. E aí ficaram ali observando, será que ele vai inchar e morrer? Só que aconteceu, não aconteceu. Não aconteceu isso, ele não inchou, ele não morreu. E aí a visão deles já mudou rapidamente. Pelo contrário, ele deve ser um Deus, porque aconteceu tanta coisa ruim e ele não morreu, a visão já mudou. E aí, lendo a leitura, né, lendo todos os detalhes da leitura, eu consegui perceber essa frase que às vezes a gente fica pensando assim, mas acontece tanta coisa ruim comigo. Eu rezo, eu faço coisas boas, né? Eu me dedico na caridade, eu me dedico no bem, mas de repente a gente começa a ficar pensando, mas por que acontece tanta coisa ruim comigo? E foi aonde eu coloquei esse texto, esse título, Nada na Vida Acontece por Acaso. Se nós observarmos a leitura a partir daqui, observaremos que eles foram acolhidos por um homem que era chamado Públio, que acredito que era um dos mais notáveis daquela ilha. E esse homem então hospedou, não fala se foi Paulo ou se foi todos os tripulantes, né? A palavra não fala, mas pelo que dá a entender, né, este homem nos hospedou por 3 dias em sua casa. Talvez era um espaço muito grande, acolheu ali todos aqueles que estavam naquela navegação, naquele navio, né? Mas não dá para, não conseguimos ficar, não dá para ficar claro, entendido quem realmente lhe hospedou. Mas Paulo diz que ele estava entre os que foram hospedados, tratando-nos muito bem. E a palavra vem dizer, o pai desse Públio achava-se acamado com febre, sofrendo de disenteria. Paulo foi visitá-lo e orando, impôs-lhe as mãos e sarou. Nada acontece por acaso, né, irmãos? Porque a partir desse cuidado que Paulo teve com o pai de Públio, e para a honra e glória do Senhor, Deus ouviu suas preces e esse Senhor foi curado. A partir daí, né, a palavra fala que eles ficaram por ali 3 meses. E todos daquela ilha que estavam doentes, estavam enfermos, foram até Paulo. Paulo olhou, rezou, com certeza levou aquele povo a palavra. E posso dizer que aquela ilha foi evangelizada, porque Paulo não iria apenas curar. Paulo iria pregar a palavra que cura. E com certeza esses homens que ali foram e foram curados, tiveram no mínimo uma curiosidade. Quem é esse Deus? Quem esse homem serve? De quem ele está a serviço? Então, tudo aconteceu, né? O mar agitado, o navio que encalha ali, que de repente pela tempestade ele é destruído. Eles vão parar nessa ilha e ali Paulo pode realizar em nome do Senhor grandes obras. Ou seja, o cristão, ele deve aproveitar todas as situações para evangelizar. Reclamar menos. Não se desesperar.
Por mais que existam situações que a gente às vezes pensa, meu Deus, parece que isso aqui não tem saída. E a gente deve então começar a perguntar ao Senhor, o que o Senhor quer me ensinar ou me mostrar diante dessas situações que estão acontecendo. Porque se na vida nada acontece por acaso, em tudo Deus tem um propósito. Qual o seu propósito diante dessa situação que eu estou vivendo? E eu queria que você tivesse a coragem de fazer essa pergunta para o Senhor diante do momento da vida que você está vivendo. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer ensinar ao meu coração? E você pode ter certeza que de alguma forma Deus vai falar com você, Ele vai te mostrar, Ele vai te ensinar o porquê de cada coisa que está acontecendo na sua vida. João, mas tem coisa muito difícil acontecendo. Pois é, meu irmão. Então, olha, Paulo, preso, julgado, levando ele a Roma, sem saber o que lhe esperava por ali. De repente, a embarcação que ele está passa por tudo que passou, que a gente meditou nos últimos dias. Agora ele vai ajudar a colocar graveto na fogueira, uma cobra, uma víbora vai e pega ele, e todo mundo achando que ele ia morrer. Ele não morre, nem inchou ali o local onde ele foi picado. E de repente, Paulo faz a experiência de ir se hospedar na casa de um tal de Públio, sabe que o homem está doente, o pai de Públio, ele vai e ora, esse homem é curado, e mais um monte de gente que estava doente na ilha é levado até ele, e a palavra foi pregada, e a mão do Senhor tocou naquele povo, aquele povo foi evangelizado. E aí eu ficava pensando assim, como que eles partiram dali uma tripulação tão grande, e o que eles fizeram para continuar? Porque Paulo tinha que chegar até Roma. Aí, agora nós vamos entender. Versículo 11. Ao termo de 3 meses, embarcamos no navio de Alexandria, que havia passado o inverno na ilha. Este navio levava por insígnia os Dióscuros. Só voltando aí no versículo 9. Tiveram assim conosco toda sorte de considerações, e quando estávamos para navegar, proveram-nos do que era necessário. Eu queria dizer isso aqui, porque eles haviam perdido tudo, os alimentos, os mantimentos, tudo aquilo que eles precisavam para manter a sua viagem até chegar em Roma. Então, como que eles teriam isso? Olha, Paulo foi usado numa tripulação de 276 pessoas. Paulo foi usado para pregar a palavra, para curar as pessoas, e num gesto de gratidão, aquele povo se colocou à disposição de Paulo para que ele pudesse, ele e os demais pudessem chegar ao seu destino e levar o necessário para cumprir a sua missão. Então, quando Paulo embarca, aquele povo deu a ele o necessário para que ele cumprisse a missão de levar ao povo, de levar até Roma tudo que ele necessitava. Olha que coisa extraordinária. Deus, ele permite que através do sofrimento, através da dificuldade, ele possa agir e manifestar a sua glória. É isso que acontece. Então, Paulo é usado por Deus para chegar ao coração de cada um daqueles irmãos. Aqueles irmãos são abençoados, foram curados, e em gratidão eles dão todo o necessário para que Paulo e os demais cheguem até Roma. Aí aparece um navio, vindo de Alexandria, com as insígnias, os Dióscuros, que eram os deuses padroeiros, Eram símbolos, essas insígnias eram símbolos dos deuses padroeiros dos marinheiros. Para aquele povo aquilo era importante. Então a palavra faz questão de citar quem ali estava, que eram pessoas que tinham esse pensamento. Então Paulo não ia se juntar? Não, Paulo estava junto, e eles iriam até Roma neste navio. E aí tem todo um trajetório até o final do versículo 15, que fala onde eles passaram, o tempo que eles pararam ali. E isso é algo próprio da palavra que vem nos chamar a atenção. Mas, dentro dessa meditação que eu estou fazendo com vocês hoje, olha que interessante.
Nada da vida acontece por acaso. Nenhuma pessoa aparece na sua vida por acaso. As coisas ruins que acontecem na vida não são por acaso. Do mesmo jeito que as coisas boas também não. Agora, o que o Senhor quer nos ensinar com tudo isso? Eu sempre gosto de aprender com as coisas difíceis que acontecem na vida. É verdade, na hora a gente às vezes fica sem paciência, a gente fica decepcionado, a gente fica triste, a gente fica com raiva. É um sentimento, a gente não consegue às vezes lidar com tudo isso. Mas depois que a situação passa, que a cabeça esfria um pouquinho, a gente sempre tem que pensar: o que Deus quer me ensinar com tudo isso? O que o Senhor quer tirar de proveito dessa situação? Pensa nisso hoje, reflita. Eu tenho um amigo que ele testemunhou um dia, eu achei aquilo tão bonito, onde ele dizia que no momento da sua juventude, ele e a sua namorada, eles tiveram um filho e tal, e ele ficou muito revoltado, porque ele não queria ter aquela preocupação, e todo desesperado e tal. E aí o tempo foi passando, ele foi se encantando, né, do seu filho, foi se apaixonando cada vez mais, como todo pai, no momento às vezes que acontece, né, através daquela situação toda, fica ali, né, ouve muita coisa, fica triste, fica preocupado. E aí ele testemunhava assim, que em um momento da vida ele estava muito desesperado por algumas situações que estavam acontecendo, ele estava prestes a desistir da própria vida, mas o que não deixava ele desistir era olhar para o seu filho. E aí ele falava exatamente que nada na vida acontece por acaso. E aí, através do seu filho, ele foi procurando uma vida mais perto de Deus, ele foi buscando a conversão. Enfim, ele testemunha no final dizendo assim: aquele filho que para mim poderia no início ser um peso, se tornou o motivo da salvação da minha vida e da minha história. Estou citando esse exemplo porque eu lembrei disso aqui agora, né? Claro que filho é sempre bênção, filho é sempre dádiva, é sempre graça, né? Mas esse testemunho dele me chama muita atenção, que a gente reclama muito das coisas que acontecem, mas a gente não para pensar o que Deus quer me ensinar com tudo isso, o que Deus queria na vida de Paulo. Olha que ensinamento maravilhoso da leitura de hoje para você e para mim. Nada na vida acontece por acaso. Por que eles foram atracar exatamente naquela ilha? Porque Paulo ali tinha uma missão. Deus com certeza queria usar de Paulo para que vidas fossem curadas, transformadas, curadas e libertas. E hoje essa palavra chega ao meu e ao seu coração, meu irmão e irmã, para que a minha vida e a sua vida seja transformada. Porque quando Deus permite que algo aconteça, quando uma palavra dessa chega ao nosso encontro e nós temos a oportunidade de ouvi-la, é porque Deus quer falar diretamente ao nosso coração. Então que você hoje possa prestar atenção em cada detalhe da sua vida e saber que de alguma forma Deus quer falar contigo. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nesta manhã de terça-feira para pedir a graça do Teu Espírito Santo, para que Ele venha nos dar entendimento, discernimento, sabedoria e tudo que o nosso coração necessita para compreender e aceitar as coisas que acontecem conosco. E ao aceitar essas coisas, saibamos aprender com elas, por melhor que elas sejam ou por mais difíceis que elas sejam também. Pedimos ao Teu Espírito Santo que Ele nos oriente e nos colocamos sob a proteção de Maria e de José, pedindo à Sagrada Família, abençoe a cada um de nós, abençoe aqueles que nós pedimos, aqueles que nós clamamos, aqueles por quem nós estamos nesse dia unidos em oração. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, a todas as nossas famílias e a todo esse dia de hoje. Que nós possamos aprender que nada na vida acontece por acaso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tenham todos um bom dia, sede santos, como Deus é santo. Até amanhã. Pois só Tu tens, Senhor, palavras de esperança, Teu amor, Senhor, e Tua graça me